A gente cresce mesmo quando a vida para de ser confortável, quando as coisas apertam de um jeito que você não tem mais para onde correr. E foi nesses momentos que eu aprendi as lições mais duras da minha vida. Não em livro, não em frase bonita, mas na prática, errando, tropeçando e lidando com as consequências. E hoje eu quero compartilhar com vocês 7 dessas lições que a vida me ensinou. Coisas que eu realmente só aprendi depois de quebrar a cara algumas vezes. Verdades simples, mas que viraram a chave da minha vida. E eu tenho certeza que todo ser humano, em algum momento da vida, vai passar por algumas dessas dores ou situações também. Sem mais delongas, já quero começar sobre fraquezas e exposição. Nem todo mundo merece acesso ao seu lado frágil. Na vida adulta, muita gente confunde amizade com acesso irrestrito. Como se qualquer pessoa que é legal com você já tivesse ganho passe livre para saber tudo que te machuca. E na verdade não é assim. Tem gente que é ótima para rir junto, eu sei disso, mas não é por isso que você deve abrir a sua vida inteira. E quando você entrega demais para qualquer tipo de pessoa, por mais legal que ela possa parecer, não é questão de ser, é questão de quando isso vai voltar contra você. Porque na vida real, quando você abre demais, quando você entrega tudo, quando você mostra cada ponto fraco para qualquer pessoa, cedo ou tarde alguém vai usar isso contra você. Não é paranoia, é experiência. Tem gente que pega a sua insegurança e transforma em comparação. Tem gente que pega a sua ansiedade e transforma em argumento. Tem gente que pega o seu medo e transforma em controle. E quando você percebe, não é só a sua fraqueza que está exposta, é a sua paz. O erro não é sentir. O erro é entregar suas partes mais sensíveis para quem não tem maturidade para lidar com elas. Isso molda caráter porque ensina uma coisa simples e dura. Nem todo mundo merece ver você por dentro. Algumas partes suas são preciosas demais para virar munição na mão errada. Pare de se expor demais, pare de falar demais da sua vida. A segunda lição é básica. Quase tudo melhora quando você para de se comparar. Comparação é uma armadilha que parece inofensiva, mas corrói você por dentro. Você nem percebe e já está olhando para a vida dos outros como se fosse o manual do que você deveria estar fazendo. Só que cada pessoa tem o seu jeito, tem um ritmo, tem um formato de vida que deixa ela mais funcional. E isso varia demais. Tem gente que rende com rotina rígida. Tem gente que precisa de flexibilidade para não quebrar. Tem gente que acorda cedo porque realmente gosta. E tem gente que funciona melhor na parte da tarde. Tem gente que deslancha aos 20 e pouco. E tem gente que só encontra o caminho aos 40. E nenhuma dessas vidas é referência para você. Quando você se compara, você não se inspira, você se diminui. Porque você pega o melhor do outro e usa para bater em você mesmo. Sempre assim. A vida começa a encaixar quando você aceita o seu tempo, o seu ritmo, o seu limite, sem usar o do outro como regra. Então pare de se comparar e foque no que é seu, na sua vida. A terceira lição que eu aprendi é que falar não salva anos de sofrimento. Falar não é uma das habilidades mais difíceis da vida adulta. E é justamente o que poupa mais sofrimento. A gente cresce com essa pressão de ser agradável, de não decepcionar a todos, de topar tudo para não criar clima. Só que isso tem um preço. Você vira a solução emocional dos outros e o problema emocional de si mesmo. Quando você não sabe dizer um não, você aceita coisas que não acredita. Se envolve em situações que não te servem. Carrega responsabilidades que não são suas. A verdade é simples e dura aqui. Toda vez que você diz sim para algo que você não quer, você está dizendo não para a sua paz, para o seu tempo, para o seu limite. E esse acúmulo vira ressentimento, ele vira desgaste, vira aquela sensação de estar sempre no limite, mesmo quando nada grave aconteceu. Falar não não é grosseria, é um filtro. É escolher onde a sua energia entra e onde ela não entra. É impedir que expectativas alheias guiem a sua vida. E quando você aprende isso, quando você realmente coloca o não na mesa sem nenhuma culpa, você não vira uma pessoa dura, você vira uma pessoa inteira. Eu te garanto que você vai sofrer muito menos. A quarta lição que eu aprendi é: se importe apenas com quem se importa com você. Na vida adulta você aprende uma coisa dura, infelizmente. Você não tem energia para carregar o mundo inteiro. E se tentar, perde a sua própria vida no processo. Você precisa se importar só com quem realmente faz parte de você. E isso aqui não é só sobre sangue, tá, pessoal? É sobre vínculo. É sobre quem te ama de volta, quem te apoia de verdade, quem te puxaria do buraco se fosse o contrário. O resto das pessoas, infelizmente, é resto. Por mais duro que isso possa parecer, é a realidade. Muita gente sofre porque coloca o coração onde não existe reciprocidade. Esquenta a cabeça com gente que não moveria um dedo por você. E isso corrói, isso te desgasta, isso te puxa para baixo de um jeito que você só percebe quando já está no seu limite. Não empreste a sua energia emocional para qualquer pessoa. Não carregue problema que não é seu. Não tente salvar quem não faria nem o mínimo para te ajudar. E sim, isso vale até para dinheiro. Por mais triste que seja a realidade dos outros, a sua vida não é um depósito de emergência para todo mundo. Se você se doa sem critério, sobra o que para você? Faça o impossível apenas por quem faria o impossível por você. Ponto.
Infelizmente, o resto é simpatia, educação, respeito, apenas. E isso não vale só para a família. Eu sei que, infelizmente, família, às vezes, é exatamente onde você menos deve confiar. A vida é assim. Relacionamento verdadeiro entra aqui. Amizade de verdade também entra aqui. Mas a amizade de mesa, de festa, de conversa bonita, aqui realmente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? E de novo, isso não é sobre egoísmo, é sobre sobrevivência emocional. A quinta lição que eu aprendi: pare de reclamar. Reclamar é um dos piores vícios que a gente nem percebe que tem. Ele parece inofensivo, parece só um desabafo, mas infelizmente não é. Reclamar cria um ciclo onde você alimenta exatamente o que te faz mal. Quando você reclama o tempo todo, sua cabeça trava no problema. Não anda, nada evolui. Você só repete a mesma frase com os nomes diferentes. Reclamar dá uma sensação falsa de alívio, mas é um alívio barato, que não muda absolutamente nada. A real é que reclamar demais vira identidade. A pessoa começa a enxergar tudo pelo pior ângulo. E quando isso acontece, mesmo as coisas que estão dando certo perdem o valor. E eu não tô falando para você engolir tudo também. Tô falando para você perceber quando a reclamação virou muleta, quando virou desculpa para não agir, quando virou a forma mais fácil de lidar com o que te incomoda. Reclamar, infelizmente, não resolve. Nunca resolveu. Mas parar de reclamar abre espaço para você resolver. E convenhamos aqui, pessoal, é chato pra caramba conviver com alguém que só reclama, né? A sexta lição que eu aprendi, e essa foi dura mesmo, é que protelação acaba com o ser humano. Você acha que tá só adiando, mas na prática tá deixando a vida te engolir aos poucos. A protelação não é preguiça, é fuga. É você evitando aquilo que sabe que precisa ser feito. E o problema é que a vida cobra exatamente o que você empurra pra depois. Quando você adia demais, tudo acumula. A responsabilidade, a culpa, o medo, a ansiedade. E chega num ponto em que o peso não é mais o que você tem para fazer, é do que você deixou de fazer. Respeitar seus limites não significa tratar a sua energia como algo frágil. Significa entender até onde você consegue ir e, de fato, entende? Porque tem horas que você não precisa de motivação, você precisa de atitude. Quase sempre a diferença entre vida andando e vida travada é você começar antes de se sentir pronto. Dar um passo pequeno, resolver o mínimo, fazer o que dá. Protelar não te protege, te desgasta. Vai por mim, experiência própria. Te prende num ciclo onde você está sempre atrasado, sempre culpado, sempre cansado, mesmo quando você não fez nada. De novo, respeitar seus limites é essencial, sim, eu sei disso. Mas se esforçar um pouco mais quando você sabe que é hora, salva anos da sua vida. A sétima lição que eu deixei por último é o que eu sempre falo: exercício molda caráter e desarma ansiedade. Exercício não é só sobre estética, pessoal. Cientificamente, é uma das ferramentas mais poderosas para ajustar a sua cabeça. Movimentar o corpo libera hormônios que reduzem a ansiedade, estabilizam o humor e aumentam a sua capacidade de lidar com a pressão. É fisiologia pura. Quando o corpo se ativa, a mente desacelera, te coloca em contato com esforço, consistência, disciplina, sem glamour, sem público, sem recompensa imediata. É você contra você mesmo. E isso fortalece de um jeito que nenhuma conversa bonita vai conseguir. Um ponto que eu sempre falo nos meus vídeos: você não precisa ser nenhum atleta. Olha pra mim! Eu sou um atleta, por um acaso? Não precisa levantar 100 quilos, não precisa postar nada. Mas minimamente, precisa se colocar para praticar algum esporte. Pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser natação. Qualquer coisa que tire você do conforto do sofá, com o celular na mão. Porque é ali que a ansiedade cresce e a vida fica estagnada. E mais uma vez, eu não tô falando especificamente de academia, que é chato pra caramba, inclusive. Eu sei disso. Eu tô falando de mexer o corpo de algum jeito. Porque é assim que você regula a sua emoção, cria clareza e volta para sua vida com mais presença. Mover o corpo não resolve todos os seus problemas, mas deixa você mais forte o suficiente para não ser engolido por eles. E você já passou por alguma dessas situações? Já aprendeu alguma dessas lições na sua vida? Você acha que alguma dessas lições agregou algo a você? Se sim, se inscreva no canal, deixe seu like. Agradeço muito ter perdido seu tempo até aqui. Obrigado, pessoal.